pessoal, vamos falar um pouquinho da sequência do nosso estudo genético. A gente vai falar um pouquinho das mutações, ok? As mutações, a gente vai falar um pouquinho de dois tipos de mutações, vou falar de aspectos gerais aqui, mas a gente vai estender um pouquinho o assunto em relação às mutações gênicas, tá? Que são as mutações que alteram os genes, tá? E as mutações cromossômicas que alteram os cromossomos. Essas mutações é o seguinte, é qualquer alteração que aconteça na estrutura genética nossa que vai trazer alguma alteração de característica, tá? Então elas são espontâneas, eu anotei aqui para a gente não esquecer aqui que elas são espontâneas, tá? E elas podem ser silenciosas ou letais. O que significa isso? Alguma mutação, por exemplo, pode acarretar uma diferença tão grande no organismo da pessoa que às vezes, do ser vivo, né? Às vezes pode ser uma mutação, não precisa ser necessariamente no ser humano, mas pode ser no animal, numa planta tal, que ela pode ser letal, ela pode levar à morte o indivíduo. Ou ela pode ser silenciosa, a pessoa nunca saber que tem uma mutação, e, e acontece isso com todo mundo, tá? As alterações, por pequenas que sejam, elas acontecem, e elas vão ser silenciosas, a pessoa não vai saber disso, tá? E elas são responsáveis pela evolução e variabilidade genética, então elas têm um aspecto muito positivo, né? Que sem elas a gente não teria os processos evolutivos. Então, por exemplo, um leão, para chegar no estágio que ele está de evolução, por exemplo, da força física dele, algumas mutações foram acontecendo, né, para ele conseguir chegar nesse estágio aí. Sei lá, um outro ser vivo que tem uma velocidade muito grande, sei lá, uma zebra, por exemplo, que tem uma velocidade muito grande. É, ela só adquiriu isso por causa dessas questões de evolução, graças às mutações que aconteceram no decorrer de milhões de anos na espécie dela, né? Isso também gerou a variabilidade genética, né? Então, assim, essas mutações que tenhamos é, muitas diferentes espécies de seres vivos, né, de animais, e dentro de uma mesma espécie uma diferença muito significativa também, ok? Então vamos começar falando um pouquinho das mudanças gênicas, que elas acontecem exatamente nos genes. Só para a gente lembrar, essa estruturinha dos genes aqui, elas estão dentro do cromossomo, tá? São estruturas bem pequenininhas que estão dentro do cromossomo. A gente vai falar das mutações cromossômicas já já, tá? Só para a gente relembrar, né? Cada um desses coloridinhos aqui são chamadas bases nitrogenadas, tá? As bases nitrogenadas, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a adenina, ela se liga sempre com a timina, ok? E a citosina se liga sempre com a guanina. Se você olhar aqui na estrutura do DNA, ó, sempre a amarelinha tá ligada com a verde aqui, ó, tá? Sempre a azulzinha tá ligada com a cor de rosa, né? Essas estruturas a gente está representando com um tracinho aqui, mas são cadeias carbônicas, cadeias de compostos de carbono e nitrogênio, tá? Basicamente, né, hidrogênio também, mas que são estruturas aqui de elementos químicos que formam uma cadeia, e elas se ligam formando essa estrutura. Então elas são muito pequenas, ok? O que acontece quando tem uma mutação gênica, tá? A mutação gênica é assim, então aqui já está um pouquinho mais fácil de entender. A mutação gênica, a gente tem as ligações, então aqui, ó, a adenina sempre com a timina, né? Aqui a guanina sempre com a citosina, sempre, tá? Aí o que acontece? Esse DNA aqui, ele é copiado, né, pelo RNA lá, e ele vai sofrer a duplicação, né? Então, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, ele tá igualzinho, beleza? De repente aqui, ó, num determinado ponto aqui, ó, sofreu uma alteração, porque uma parte da estrutura aqui se ligou de uma maneira diferente, tal, algum outro elemento químico presente, alguma coisa assim, e de repente teve uma mutação aqui, e esse G entrou no lugar de onde teria que ter um A, tá? Então, o A da adenina aqui, né? Ele entrou o G da guanina no lugar dele, ok? Aí o que acontece? Já sofreu a mutação aqui, já sofreu uma estrutura que vai mudar alguma característica desse ser vivo, né? Só que a guanina, ela não se liga com a timina, tá? Então na próxima etapa aqui, ó, uma citosina aqui, ó, vai fazer essa ligação, e esse trechinho do DNA aqui sofreu uma alteração, ou seja, sofreu uma mutação que vai acarretar em alguma mudança genética aí no indivíduo. Então, por exemplo, isso aqui acontece, né, por exemplo, né, se você tem
milhares de células sexuais, por exemplo, espermatozoides, né, por exemplo, isso pode acontecer de maneiras diferentes em células diferentes, né, em gametas diferentes. Então, você tem aqui uma característica que ficou padrão, igual essa primeira aqui, tá? Essas outras duas aqui também, ok? Só que essa aqui, se esse gene aqui for passado para frente, esse trechinho de DNA for passado para frente, a pessoa vai sofrer uma mutação, vai ter uma característica um pouco diferente da inicial aí dos pais, né, por exemplo, né? Tá? Vamos falar da cromossômica agora. A mutação cromossômica ela acontece de duas maneiras, né? Ela pode acontecer quando o cromossomo você tem mais cromossomos pela quantidade dele, por exemplo, tá? Então isso acontece muito, por exemplo, na síndrome de Down. Síndrome de Down é bem comum uma mutação cromossômica. A síndrome de Down é chamada de trissomia do cromossomo 21. Então isso aqui é uma trissomia. Todos os cromossomos são aos pares, tá? De repente, na hora da duplicação, aconteceu alguma alteração que ele ficou 3 partes. Aí, se for no cromossomo número 21, a criança vai nascer com a síndrome de Down. Então, isso aqui é uma mutação cromossômica, ok? E a gente tem as mutações que elas são chamadas de estruturais também, né? Que pode ser aqui, ó, como se fosse a deleção aqui, ó, é quando acontece uma estrutura aqui modificada, ela está. A deleção é quando ela falta um pedacinho do cromossomo, né? Então aqui, se você reparar aqui, ó, a gente tem aqui, esse aqui é o cromossomo original, né? E se você reparar esse cromossomo e esse cromossomo aqui, que seria é, é, quando ele está se duplicando, né? Ele é formado sem um trechinho a mais. Então, por exemplo, o trechinho A aqui, ó, nessa primeira parte, aqui não formou. E o trechinho B aqui, ó, que seria o B aqui, né, também não formou. Então ele fica um pouquinho diferente do original, é uma mutação cromossômica, ok? A gente tem a duplicação também, que é quando sobra um segmento de cromossomo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um cromossomo na hora da duplicação aqui, você tem um cromossomo a mais aqui, ó, nesse trechinho, na verdade, né? Você tem um pedacinho do cromossomo a mais, ok? E a gente tem também a inversão, que é quando acontece a mudança desses trechinhos aqui, ó. Então aqui a gente tem ó, ABC, a gente tem aqui ó, ACB. Então eles são aqui representados da mesma cor, né? Mas aconteceu uma alteração de posição deles, isso é uma mutação cromossômica também que vai acarretar em alguma alteração de característica do indivíduo, ok? É, vamos falar de algumas consequências aí, de algumas síndromes que tem a ver com o número de cromossomos, né? A gente tem a síndrome de Turner, né? Que a síndrome de Turner ela tá relacionada à ausência de um cromossomo X, tá? Ela, ela faz com que a mulher, normalmente é a mulher que acontece isso, né? Ela seja estéril, tenha características bem específicas, igual a síndrome de Down, que você conhece algumas características dela, assim, né? A síndrome de Turner também é mais ou menos isso. A mulher ela tem uma estatura mais baixa, ela tem orelhas mais para fora um pouco, o pescoço um pouco mais largo. Isso aí são consequências dessa síndrome aí, né? A síndrome de Klinefelter, ela tem 2 ou mais cromossomos X em homens, que é isso que acontece, né? Então, normalmente ele é mais alto, tem uma estatura um pouco maior, né? Os órgãos reprodutores são pouco desenvolvidos, às vezes, normalmente eles são estéreis, né? Apresentam mamas, às vezes, que se você tem um X a mais, o X é o cromossomo da característica feminina, né? Então ele acaba desenvolvendo mamas. Então, é isso que acontece na síndrome de Klinefelter. E a síndrome de Down, que é mais conhecida um pouquinho, né? Tem aqueles olhinhos caídos, né? Tem um pouquinho de atraso cognitivo, né? Tem a síndrome de Edwards, que é chamada. A síndrome de Down é chamada de trissomia do cromossomo 21, tá? A de Edwards é a trissomia, a síndrome de Edwards é a trissomia do cromossomo 18, tá? Que normalmente ela é fatal, tá? Pouquíssimas crianças conseguem sobreviver com essa síndrome, né? Que tem os órgãos pouco desenvolvidos e a criança às vezes não vive nem uma semana, assim, né? E tem a síndrome de Patau, que também causa deficiência mental. Ela é uma trissomia do cromossomo 13 e normalmente as crianças também não sobrevivem a essa síndrome, né? Uma síndrome que é
é bem difícil que é considerada síndrome fatal, né? O crossing over, ele é uma das partes daquela mutação genética que a gente estava, parecido com as mutações que a gente falou agora aí dos cromossomos, quando está acontecendo o processo de meiose, né, que é a formação dos gametas, né, dos órgãos sexuais, às vezes algum cromossomo que se entrelaça a outro, então aqui a gente tem um cromossomo, o outro, eles se entrelaçam e eles alteram trechinhos de estrutura deles aqui, ó, tá? Isso também causa alterações cromossômicas importantes, significativas nas características da pessoa, ok? Olha alguns fatores mutagênicos. Ó. Então, o que pode causar isso? Pode ser coisas assim até comuns, né, que assim sem ter um significativo, né, mas eles têm também algumas coisas que promovem essa mutação com mais facilidade, que são chamados os fatores mutagênicos, né? Então, por exemplo, a radiação ultravioleta é um fator mutagênico, né? O raio-x, por exemplo, é um fator mutagênico, produtos químicos como conservante, né? Cigarro, álcool, vírus, bactérias, corantes em alimentos, todos esses alimentos inadequados, excesso de alimentos industrializados, esse tipo de coisa, né? E isso tudo pode trazer problemas mutagênicos ainda, ok? Agora, finalizando aqui, ó, a importância desse estudo todo, né? Então, assim, ele traz mutações genéticas, mutações cromossômicas significativas, a pessoa pode ter sérios problemas de saúde, mas graças a essas mutações que a gente tem a variabilidade genética, né? Aqui tem um exemplo da quantidade de animais, né, da fauna, a variedade genética dentro dos seres humanos, ok? E a variedade genética também, assim, a variedade dentro de uma mesma espécie, aqui, por exemplo, características diferentes dentro de uma borboleta, de uma mesma espécie de borboleta, que ela vai dar diferentes desenhos nas asas, tudo isso está diretamente ligado a essas mutações, né? E a vida, de acordo com o que a ciência indica, né, graças a essa variabilidade genética, essas mutações que aconteceram em bilhões de anos, é que os seres vivos que estão presentes aqui na Terra conseguiram chegar até aqui, ok? Então a gente tem aspectos extremamente positivos e extremamente negativos relacionados às mutações genéticas, ok? Até mais, então.